Olá, eu sou a Thaís Venâncio e seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Aqui você sabe, né? Aqui você ouve histórias especiais, compartilha essas histórias. Então, se você ainda não está me seguindo, comece a me seguir e a compartilhar essas entrevistas. Ah, e além disso, precisa deixar o seu like, claro que é positivo, né? Porque assim o YouTube entende que é um bom conteúdo e assim ele vai ampliar ainda mais. Então, fica a dica aí para você, hein? Bom, hoje eu vou conversar com a médica, especialista em relacionamentos e amadurecimento humano. Ela é casada, tem 3 filhos, assim como eu, 3 homens em casa, é compositora, missionária, enfim, ela tem um pouquinho de tudo e vai contar isso pra gente. Eu estou aqui com a ginecologista e obstetra? Isso. Roberta Castro. Seja bem-vinda, né, aqui ao nosso espaço. Que bom recebê-la aqui. Uma alegria estar com você. Obrigada pelo convite, né? Sempre muito agradável poder conversar sobre tudo da vida. Pois é, quando eu fui fazendo a apresentação, devo ter esquecido de alguma coisa. Sim. Mas na conversa a gente vai caminhando, pode ser assim? Com certeza. Eu já começo o seguinte, já gostei por isso. Nós temos 3 meninos em casa. Eu tenho o Pedro de 13, o Lucas de 11 e o Felipe de 8 anos. E você tem quais? Eu tenho 3 homens também. O Matheus vai fazer 12, o João Felipe vai fazer, tá com 6 e o Rafael acabou de fazer 2. Nossa. Eu tô menorzinho ainda. E era o seu sonho ter 3? Olha, eu sempre queria ter pelo menos 3, né? E aí, mas é claro que eu sempre digo para as famílias também, tem que caminhar de 1 em 1. Né? Cada etapa, cada processo. Hoje existe uma pressão muito grande nessa história, ainda mais dentro da Igreja Católica, um tabu muito grande também externo em relação ao número de filhos. Né? É uma crise mundial, né, dessa questão da abertura à vida. E existem os dois lados. Os casais que não querem ter sua vida, seu prazer, sua paz, sua tranquilidade, seu dinheiro. E os casais também que estão assim, não, vamos ter quanto que for, do jeito que for, vamos embora, só sobrevive. Eu vejo que nenhum dos dois está certo, né? Acho que a gente tem que ter uma submissão a Deus, uma autopercepção do casamento, para ver o que a gente dá conta em cada etapa. Né? Para fazer bem feito. E é tão importante você falar isso, né? Porque realmente existe essa frente, né? De, tem que deixar, não pode. Como fazer esse controle? Como se manter na fé? Como manter na missão, sem estar em pecado? Como é que você orienta isso? Exatamente. Eu vejo hoje, eu sou ginecologista obstetra e sou terapeuta de casais, né? Então, e sou missionária. Então, você imagina que existe um grupo que vem para mim muito heterogêneo, mas também um grupo muito fervoroso da fé, que quer viver a santidade, quer viver muito bem a sua vida. E eu vejo esse desequilíbrio, às vezes, né? Que vem pela pressão até social do Instagram, de você ver tanto a vida dos outros, que isso é um assunto que surgiu tem 5, 10 anos, que está sendo falado sobre isso. E aí, muitas vezes, a gente vê os casais que vêm com esse desejo de estar bem com Deus, abertos com Deus, e acabam tendo filhos, um atropelando o outro, e quando você vê, o casamento acaba. Então, casais que acabam tendo crises graves à beira da separação, e às vezes um rompimento até com a fé, porque se decepciona, poxa, eu tentei fazer tudo certo e de repente deu tudo errado, né? Então, o que eu acho que é o equilíbrio, que é o que nós devemos viver? A submissão a Deus, a cada passo. Né? E essa submissão acontece num diálogo pessoal com Deus, que é sempre unificado, é sempre personalizado, onde Ele sabe exatamente o que eu preciso estar diante dEle, falando, Senhor, e aí? Olha o que eu tenho para te apresentar hoje, é isso. Né? Não estou dando conta, eu não consigo. E aí as pessoas, tem que ter motivos graves. Depressão, ansiedade, desequilíbrio no casamento são motivos graves, né? Então, aliás, existem pesquisas até que muitos casais se separam já no primeiro filho. Exatamente. Porque não aguentam, porque é um rompimento, é uma nova fase, é um novo momento que aquele casal está vivendo em família. Então, assim, precisa ter uma estrutura emocional, né, Roberta? É um luto, porque para você dar a vida, você tem que abrir mão dessa vida para si. Então, todo filho que você ganha, você tem 3, eu tenho 3. Cada filho que você ganha, você escolhe abster-se da sua vida para oferecer essa vida para alguém. É um luto. E exige maturidade. Então, assim, essa abertura à vida, nessa entrega à vida, eu acho que é passo a passo. Então, por exemplo, olha, eu e meu marido, a gente sempre foi muito de igreja, muito de Deus, muito em busca da santidade. Mas quando o segundo filho nasceu, meu marido entrou em crise e falou, amor, pelo amor de Deus, não quero mais, nunca mais, não dou conta. E eu falei, tudo bem, amor, tá tudo bem. Vamos caminhando, é isso. Então eu não fiquei, não, você está em pecado. Você... Olha, as mulheres às vezes põem as pressões que o marido quer até fazer vasectomia, porque a mulher deixa ele doida, né?
Eu falei, não, amor, tá tudo bem, não é hora de ter do outro mesmo, vamos vivendo e tal. E a coisa foi passando, foi se enquadrando, ele foi se adaptando. Nós mudamos de apartamento, veio a pandemia, vários processos mudaram. E um dia a gente estava em casa, domingo a domingo, os meninos pularam na cama os dois, e ele olhou para mim e falou assim, amor, até que cabia mais um aqui. Eu falei, cabia sim, cabia. Nossa, eu fiz a mesma coisa. Falei, cabe dois. E veio, entendeu? Então, assim... E você sabe que eu também fiz a mesma coisa. Do primeiro para o segundo foi rápido, porque a gente já sabia que ia ter o segundo. Aí passou. No segundo para o terceiro, a gente, nesse meio tempo, comprou um apartamento, então aí segurou um pouco. Aí eu vi que ele não falou mais no assunto. Aí eu pensei assim, bom, então tá na hora de dar as coisas, né? Aí eu falei assim, acho que eu vou começar a dar, né, as coisas dos meninos e tal. Porque eu usei o mesmo berço, o mesmo carrinho, o mesmo tudo. Claro. Eu fui esperta, né? Guardei tudo. Aí eu falei com ele falou assim, tem certeza que a gente não vai ter um terceiro? Eu falei, não, pronto. Ele, então espera só um pouquinho. Pois é. Botei tudo de volta, guardadinho. Tem isso também, claro que eu não estou colocando aqui, por favor, gente, a culpa o peso na mulher. Mas eu vejo que nós, mulheres, temos uma responsabilidade muito maior. Do sim, do dizer... Nossa Senhora fez isso. Soube esperar a hora que Jesus tinha para se mostrar. Esperou a hora de dizer o sim, sabe? Tudo. E às vezes eu penso assim, é verdade. Eu também soube esperar. Não fiquei assim, vamos que meu relógio está passando. Vamos que eu tenho que ter logo um filho. Vamos que... Ou senão, quando um filho está dando um ataque, a mulher dá um ataque também. Aí depois não sabe por que o homem não quer ter mais filho. Exatamente. Você acha isso também? Com certeza. A mulher é a sabedoria, é a harmonia da casa, né? Ela é feita para isso. Nosso cérebro multifuncional, nossa percepção maior da sensibilidade, a gente foi feita para ser multifuncional. E isso era para trazer harmonia. Nós éramos para ser aquela que equilibra, aquela que sabe, nossa, tá tenso aqui, vou mudar de assunto, vou brincar, vou fazer uma comida gostosa, eu vou, sabe, rebolar naquela história para sair. Só que hoje as mulheres estão esmagadas pela sobrecarga, né? Sobrecarga tanto da dupla, tripla jornada de trabalho, quanto sobrecarregadas com a cobrança externa, porque esse cérebro multifuncional também é mais propício para a comparação, para a inveja, para o consumismo. Então, hoje a mulher se vê perdida nesse mundo totalmente sobrecarregada e quando você vê, ela é mais doida da casa. Ela que era para ser harmonia, ela vira... Minha mãe é louca, minha mãe é desequilibrada, entendeu? Então, as pessoas pensam, né? E isso é muito errado, porque o homem ele é técnico. Ele é testosterona, ele é direcional, ele é planejamento, ele é estrutura. Então, quando ele pega o beta-HCG, a mulher sonha, todo homem está assim, como é que eu vou pagar a faculdade? Eu preciso organizar meu trabalho, acho que não vai dar... Ele está ali, ele é chão, né? E está certo ser chão. Só que muitas vezes a mulher atropela o homem por isso, porque ela não sabe perceber as etapas do processo. Então, é certíssimo. A gente deveria ter paz e estarmos equilibradas para sermos a paz da casa. Deveria ser assim, né, minha gente? E essa sua missão de falar dessa maneira, de buscar essa paz, essa fala. Eu sei que, a partir da pandemia, você passou até a se mostrar mais, a fazer lives, e hoje você continua com essa missão. Mas isso já começou na sua infância? Você sempre foi católica? Sempre teve esse direcionamento? Então, minha família era só assim, ir na missa de vez em quando, né? Minha mãe me obrigou para catequese, eu ia uma, fugia 3, né? Aí eu ia só para passar no 6, sabe? Só na média. Entrei para catequese, não entendia nada. Passou um tempo, entrei para o de jovem, porque eu estava afim de um menino. E eu tocava um pouquinho de violão, comecei a tocar violão, me chamaram. Eu sempre mais nova, o pessoal mais velho, eu fui. E nada. Até que eu comecei a tocar um violão um pouquinho melhor e me chamaram para entrar numa banda que tinha na época, eu não entendia nada disso, uma banda Água Viva na época. E entrei eu sem saber de nada, nem tinha tido um encontro pessoal com Deus, eu entrei para a banda. E toquei um tempo com eles e nós fomos para um retiro de carnaval lá em Viçosa, Minas Gerais, e lá eu tive meu encontro pessoal com Deus. Ali tudo mudou. Ali, um sábado de adoração, ali tudo mudou. Ali minha vida começou. Você tinha que idade? Eu tinha 14. Cedo, até junto com a Raquel. Isso, que a Raquel já esteve aqui exatamente. No programa, aqui no podcast. E ela também foi muito cedo, né? Exatamente. A gente era um em Vocês eram da carne, mesma Raquel. idade? A gente era um em carne. Ela que me chamou para entrar para a banda, né? Eu fui tocar para substituí-la. E aí, a partir dali, eu tive um encontro pessoal com Deus. E ali a gente começou uma missão intensa de busca de santidade, de vida. Você chegou a ir morar na comunidade?
quando a gente ficou na banda, né? Era uma banda até eu ter meus 20 anos, 18, 20 anos, era banda. Eu era coordenadora da banda, inclusive. E aí eu comecei esse processo dessa mudança de um chamado novo de Deus. Na época não tinha nova comunidade, a gente não sabia o que era isso. A gente sabia que Deus queria algo novo, a gente não sabia o que era. E aí eu estava na faculdade, tudo apertado, eu senti, olha, gente, não dou conta mais. Não consigo ser coordenadora mais. Porque eu estava na medicina, Sim, namorando. Eu ia perguntar isso, como fazer medicina? Não sobrevivia, era tudo na providência. Nossa, eu teria 1.500 histórias para contar disso aí, mas enfim. E aí, você fez faculdade de medicina aqui na UFES? Na UFES, na UFES. E aí a Raquel assumiu a coordenação e ela fez essa transição para a comunidade. Então eu estava desde o início, não tinha vida na época, né? E aí a Raquel entrou, tal. Passei um tempo que a gente passou fora, que eu senti um novo chamado de Deus. Depois nós voltamos a fazer o caminho vocacional de novo. Passamos mais uns anos lá e hoje somos muito amigos, assim. Então hoje eu prego lá, ajudo no que eu posso, né? Tudo que dá para participar, eu estou participando, estou ajudando. Então tem tua sementinha lá, né? Ah, não, pelo amor de Deus, tem mais, tem uma obra inteira. Né? Que legal. E aí você já, assim, você toca hoje o quê? Que instrumento? Além do violão? Ah, eu toco violão direitinho, bem, toco teclado, toco um pouquinho de bateria, um pouquinho de baixo, a gente vai arranhando no resto. Mas... um monte. Aí depois que eu saí da comunidade, eu tive que... eu saí por um chamado de Deus. Não saí assim, eu tô obrigada com a comunidade. Não, eu amo a comunidade, eles são espetaculares. E saí por um chamado de Deus. Eu sentia que eu devia ser alguém que pudesse ser gente com a gente. Pudesse ser comum. Né? Porque a comunidade, querendo ou não, ela tinha um ar de... A gente chegava nos lugares, a pessoa achava que a gente era anjo, que a gente era assim, nossa, porque a gente vivia daquilo, sabe? E eu me incomodava. Então, na hora que eu fui colocar o sinal, chegou o momento que eu tinha que colocar o sinal. Quando eu coloquei o sinal, eu entrei em crise. Aquele sinal me pesou. Fala, eu não quero ser diferente de ninguém. Eu quero que as pessoas me olhem e vejam alguém que pode ser eu posso ser assim como ela. Eu posso experimentar esse amor. E você escolheu uma especialidade tão humana. Exatamente. Assim, muito humana. Sim. Dessa proximidade com a mulher, com a família, com aquele ser. Quer dizer, nossa... É exatamente isso. Então, mas aí você levou seus pais nesse meio tempo? Meus pais hoje participam muito. No início eles ficavam doidos com medo de eu ser freira, né? Eles morriam de medo de ser freira. Aí eles tinham uma birra com a Água Viva, uma birra com a Raquel. Meu Deus do céu, porque tinham morrido de medo. Aí quando eu casei, eles deram uma acalmada. Não, ela casou. Eu quis ser freira, né? Por um tempo eu quis ser freira. Então o medo deles não era Não, assim... era viável, era totalmente viável. Você queria ser freira? Eu queria muito namorar. Namorava na adolescência, juventude. Aí chegou um momento que eu falei assim, você quer saber? Eu só quero agora o homem que for de Deus pra mim. Cansei dessa palhaçada. Não quero mais. Crente que Deus ia mandar o namorado no mês que vem, né? Passou 1 ano, 2, 3. Eu falei desesperada. Já todas as novenas do mundo eu já tinha feito. Nossa, desesperada. Mas você pediu a São José? Menina, eu pedi pra todo mundo. Porque quando eu pedi pra São José me mostrou meu marido. Thaís, eu pedi pra todas as novenas do universo, eu já tinha feito. Aí eu parei. E a minha vida de oração estava tão gostosa, estava tão boa. Eu falei, gente, nenhum homem vai me amar como Jesus. Eu falei, não quero mais homem, não. Eu falei, agora eu quero só Jesus. Aí decidi que eu queria ser freira. E não era freira, eu queria ser freira canariça. Eu queria ser freira. Então me explica, explica o que é essa freira. Ser freira, eu sou muito devota de São Francisco. Fica enclausurada? Enclausurada, assim, de voto de pobreza agressivo, assim. Era e você falou isso para os seus pais? Menina, minha mãe falava assim, minha filha, se você for freira, eu te dizer. Eu falei, mãe, então a senhora pode me deserdar, não tem problema não. Sério? No pré-vestibular. E aí, mas ela rezando para Deus mandar alguém, pelo amor de Deus. Aí passou 1 ano eu querendo ser freira. E aí Deus me mostrou, falou, não, minha filha, seu caminho não é esse, seu caminho é o matrimônio. Eu fiquei chateada pra caramba com Deus, pô, eu queria ser freira, não deixou e tal. Falei, mas tá bom. Aí que começou um processo que hoje é uma das bases do meu ministério. Aí que eu comecei a cura da minha sexualidade. Porque até então eu vivia a juventude, Deus aqui, sexualidade lá, tem nada a ver com Deus. Uhum. Depois eu falei, quero ser freira, então bloqueei aquilo tudo ali. Nesse momento eu falei, então eu vou ter que aprender. Porque eu não consigo imaginar como viver uma sexualidade diante de Deus. Porque do jeito que eu quero ser de Deus, eu não consigo imaginar como é que pode ser isso. E aí ali eu comecei todo um processo de cura interior, de oração, de estudo da sexualidade humana. Então ali que eu comecei, a base do livro que eu escrevi sobre sexualidade é todo esse ano. Passei 1 ano rezando sobre isso. E essa base dessa missão é o quê? É que a sexualidade é algo criado por Deus, algo santo, algo puro, que revela o amor de Deus. Então é algo que foi tomado pelo mundo como algo deturpado, como algo errado, porque está associado ao prazer.
está associado a um prazer. Mas esse prazer foi feito por Deus. Foi criado, o nosso corpo foi feito para o prazer sexual também. Só que quando eu uso do outro para obter prazer, então eu estou pecando contra a castidade, eu estou usando do outro como objeto. Mesmo que seja dentro de uma relação sexual, no seu casamento, na sua cama, no seu quarto. Mas ali pode haver o pecado da falta da castidade, porque eu estou usando do outro para obter prazer. Quando, na verdade, a relação sexual é uma entrega, é uma doação de vida. Eu me ofereço a você para te completar, porque eu sou a mulher enviada por Deus para te fazer inteiro. Por isso eu me dou, por isso eu me ofereço, por isso eu quero te completar. Por amor a você eu me oferto. E nessa oferta, no carinho de Deus, tem o prazer. Né? Deus faz isso em todas as áreas. Por exemplo, na fruta. Deus podia ter feito um alimento, super alimento, você comia ele mesmo sabor toda vez, o ano inteiro, e estava alimentado. Mas não, ele quis colocar vários sabores, várias estações, vários processos, por amor, por carinho. Então existe amor, existe prazer ali, mas sempre como consequência. E como é que você trabalha esse ministério com adolescentes? Porque quando você fala isso, me vem à cabeça Total. Hoje a geração de adolescentes que está perdida. Então, na comunidade eu já pregava muito, desde que eu saí da comunidade eu tenho rodado o Brasil inteiro pregando sobre sexualidade, sobre casamento, sobre... Então eu amo falar para os jovens, né? Amo, então prego muito retiro, rodei muitos lugares já pregando sobre isso. Pregando o que é o sexo, o que é o amor, o que é essa entrega e essa luta pelo autodomínio. Porque é isso que hoje a sociedade não tem mais. Né? Nós também, né? Nós perdemos a capacidade de avaliar o que aquilo faz em mim para o bem ou para o mal. Então hoje a gente come por prazer, a gente compra algo por prazer. A gente perdeu a capacidade de avaliar o quanto isso me traz crescimento ou detrimento, isso vai me fazer bem ou vai fazer mal, como a gente devia avaliar em todas as coisas, em todas. Vou comer esse bife, vou comer por quê? Me faz bem ou me faz mal? Eu devo pegá-lo ou não? E na sexualidade é assim, nos relacionamentos é assim. Então o ser humano perdeu essa luta pelo autodomínio. Hoje, se a gente fosse falar do equilíbrio corpo, alma e espírito, que é algo que eu gosto muito, que eu uso muito também nas minhas pregações, existe um desequilíbrio imenso. Né? Nós alimentamos loucamente o corpo, ele é extremamente forte para dominar e para puxar a decisão da razão, a decisão da alma. Né? Mas deveria ser o equilíbrio dos três, nem menos nem mais, porque o corpo também, subjugado e colocado no lugar certo, ele precisa ser um motor que me leva para o resto. Mas quando você fala isso para um jovem, ele vai viver a castidade até o casamento? A castidade é para sempre. Ela é para sempre. A castidade é para sempre. Dentro do casamento nós precisamos ser castos. E o que é castidade? Não transar? Não. A vida é viver aquilo que o seu estado de vida no seu corpo deve exercer. Então, dentro do casamento, a castidade envolve ter uma boa vida sexual, ter uma boa interação, ter prazer sexual, mas nunca usar do outro para me saciar, nunca ter isso como um objeto, sempre como uma doação, e também respeitar aquilo que a relação sexual é dentro do casamento, que é unitivo e procriativo. É não ter o abuso, né? Não ter a ofensa, o desrespeito, a falta de dignidade, a influência externa, a perda da privacidade, do íntimo, da personalização. Hoje eu acho que um dos fatos mais importantes da dignidade sexual é a personalização. Né? Um para o outro, somente para o outro, descobrindo o outro e construindo com o outro algo que é único, que é só entre os dois, que é totalmente personalizado, porque é a minha doação para completar o meu esposo. Ali eu tenho que me entregar, me render e construí-lo. Então tem que ser personalizado. Mas os jovens ouvem bem, porque o que acontece? O prazer por si só, ele é extremamente ingrato. Porque ele dá um momento de satisfação e logo em seguida ele cobra o preço do vazio, ele cobra o preço né? Então os jovens ouvem muito bem. Os adolescentes ainda não ouvem tanto, mas os jovens já ouvem muito bem esse discurso. Em especial os jovens que passaram por vários relacionamentos, por várias relações sexuais. Chega uma hora que eles ficam... alguns até abusivos, né? Chega uma hora que eles estão exaustos, exaustos de se sentirem insuficientes. A cada relação que eles têm, ele fala, nossa, eu esperava um amor, eu esperava uma virada radical, eu esperava que acontecesse e não aconteceu. Então isso traz um senso de incapacidade do amor fantástico e esmagador. Então eles ouvem muito bem esse discurso, eles têm sede de encontrar algo verdadeiro, né? A gente vai continuar falando sobre isso, mas aí eu quero saber se nessa sua descoberta foi quando você descobriu o seu príncipe. Ah, meu Deus, meu príncipe me enrolou um pouquinho. Aí eu passei nesse ano que eu fui descobrindo a sexualidade, eu falei, então agora eu quero uma coisa, então já que vou casar, então eu quero um homem
que viva a castidade. Eu quero um homem... Pois é. Eu quero um homem virgem. E na época já era difícil. Eu já tinha 20 anos, já era muito difícil naquela época. Falei, eu quero nem saber. Eu comecei, falei, nossa senhora, você vai me ajudar nisso aqui. Comecei a rezar o texto todo dia pelo homem que Deus tinha para mim. Falei, se o senhor tem alguém para mim, então eu vou passar a rezar todo dia para que o senhor guarde para mim. Nossa senhora, a senhora guarda ele para mim. E aí passou o tempo, passou um ano. Chegou o momento, recebi uma ligação, Roberta, tal, a Eliana sofreu um acidente, está mal aqui na casa da tia dela, era do lado da minha casa. E nós estamos indo levar a Eucaristia para ela. Será que você não pode tocar um violão? Tal? Eu falei, posso. Tal. Eu conheci a Eliana Ribeiro antes dos encontros aqui, das bandas. Ela tocava na banda, eu tocava na banda, dos festivais. Tal. Eu conhecia ela de antes. Aí vamos só fazer uma pausa. A Eliana Ribeiro esteve aqui no podcast, contou a história do acidente que ela sofreu, o que ela passou e o tempo que ela ficou acamada. E ela ficou na casa de uma tia. E eu não sei se vocês se lembram disso, ela conta que durante esse período ela comungava todos os dias. E ela pediu que a tia fosse a um lugar, a missa, na paróquia, e pedisse para alguém levar a Eucaristia. É isso? Isso mesmo. Aí, eis que essa pessoa convidou a Roberta para ir cantar. Para Eliana, foi isso? É isso mesmo. E aí ia a ministra da Eucaristia, e aí eu e a Raquel no início, só que eu estava de férias da UFES, e estava de greve, sei lá. Eu fiquei os 2 meses inteiros indo, né? E a gente ia todos os dias. A gente ia, a Eliana fazia uma adoração, eu tocava, e era impressionante, porque ela toda quebrada, ela estava toda quebrada, quebrada, né? Ela estava numa cama de calça plástica, ela quebrou o pé, a clavícula, o braço, o quadril, então não se mexia, né? Cada semana descobriu uma fratura. E ela quebrada, e ela ia fazer adoração. Então ela adorava, eu rezava, louvava, cantava, e nós ali cantando. E todo dia ela rezava pelos irmãos dela. Porque ela tinha preocupação com os irmãos ficaram sozinhos em casa, perda do pai, a mãe com ela, também toda desnorteada ainda. E o pai estava indo levar ela para a Canção Nova, então ela tinha medo dos irmãos estarem chateados, dos irmãos se revoltarem contra Deus. Então, todo dia eu rezava por esses irmãos. Eu rezava pelos irmãos, e ninguém conhecia esses irmãos. Você não conhecia os irmãos? Não conhecia os irmãos. Aí teve um dia que o Henrique apareceu lá, hoje meu esposo, uma cara fechada, bravo, tal, chegou. Eu namorava um menininho na época, estava numa paquera, e ele namorava uma moça. Então, era o irmão da Eliana que te rezava. Passou o tempo... A tia me dava notícia dele. Nossa, reza pelo Henrique, porque ele está na faculdade, está muito cansativo, estou preocupada com ele. Ele terminou o namoro. Falei, não, vamos rezar, não sei o que e tal. Aí, até então ele só era o irmão bravo. Irmão da Eliana, irmão fechado. Ele é muito, meu marido é todo sério, assim, para quem vê de fora. E aí, até que passou o tempo, a Eliana me liga, Roberta, eu era coordenadora da Água Viva. Roberta, rezaram pelo meu irmão e viram um negócio de água viva. E o único água viva que eu conheço é vocês. Será que você não pode rezar para ver se ele deve cantar com vocês? Eu falei, rezo assim, beleza. Rezamos, nossa, Deus foi muito claro. E no outro semana a gente ia tocar numa festa na praia que ele ia estar. Aí eu falei, não, então vou chamar esse menino já para tocar. Ali, na hora que eu olhei para ele na praia, eu falei, ixi, me arrebentei, já era. Eu lembro da roupa dele até hoje. Eu já olhei diferente. Eu lembro da roupa dele até hoje. Olha, Roberta. Eu olhei e falei, nossa, deu ruim. Eu já estava solteira. Os dois já estavam sem namorados. Nós dois já estávamos sem namorados. Uhum. No final, falei com ele já foi em casa, a gente já foi comer cachorro-quente. E passamos um mês intenso, conversando, tal. Ele entrou para a banda, a gente viajava para a missão, viajava para pregar, viajava para tocar. E conversava. Depois de um mês, a gente começou a namorar. E assim, já começou a namorar se conhecendo profundamente, assim. Foi muito legal, E estamos até hoje, né? É isso aí. Quer dizer, realmente Deus presenteou você e em diversas situações, ele fala que quase chegou a pecar contra a castidade e alguma coisa aconteceu. Eu falei, era eu com o meu tercinho, Nossa Senhora. Ali, vedinho. Graças a Deus nos casamos virgens, vivemos nosso processo todo, graças a Deus. E hoje... tanto ele quanto eu somos pregadores disso, né? Ajudando a juventude a entender o que é isso, como ver a castidade, como lutar por isso, como estruturar uma vida em Deus, no autodomínio. E quando vocês pregam juntos? Muitas vezes. Quando os meninos deixam, né? Porque senão tem que ficar um em casa e o outro vai. Quando a rede de apoio dá ajuda, a gente vai nos dois. E desde esse dia que vocês começaram a namorar até ao casamento, quanto tempo? Foram 3 anos de namoro, 1 ano de noivado. E nos mesmo, casamos. Né? Demorou 4 anos. Casamos com 25. Formamos, casamos. E ele também fazia medicina? Não, ele era engenheiro de produção, né? Fazia engenheiro de produção.
Hoje ele é planejador financeiro. Ama o que faz. Nossa Senhora da Penha. Ama. E ainda tocam também. Ele também toca. Ele canta. Ele canta. Canta. E agora, quando vocês vão se apresentar, toca. Mas você canta também? Eu canto. Não, aí depois eu gravei 2 CDs. Aí e quando a Eliana vem aqui, vocês cantam juntos? Canto e... Tem uma música famosa que você... Tem, várias músicas que eu compus, a Eliana gravou, outros artistas gravaram, graças a Deus. É mesmo, você vê, né? E olha que isso tem a ver com uma coisa que eu escutei hoje. Eu estava ouvindo uma pregação do padre Paulo Ricardo, e ele dizia, acho que até faz tempo que ele estava mais novo, e ele dizia, primeiro, uma coisa que você falou, que filho é uma graça, né? Não é assim, mais um ou mais, é uma graça de Deus. E a outra que Deus, muitas vezes, age na gente nas desgraças. Exatamente. E aí ele contou uma parábola, uma história. E você falando sobre isso, você vê como que Deus agiu em vocês, né? Total, você, nossa vida na mudou. Eliana, no irmão dela. Quer dizer, olha o que ele mudou com esse acidente gravíssimo que ela sofreu, a perda do pai dela, né? Tudo isso que ela passou e que acabou que vocês passaram juntos, né? O Henrique conta isso muito bem, assim. Quando a gente consegue passar por essa vida sempre percebendo que ela é passageira e que Deus é o centro, você consegue entender que tudo é processo, tudo é formação, tudo é purificação. Então, hoje ele fala da morte do pai, que o pai era o herói da vida deles. Meu Deus do céu, eles amavam loucamente esse pai. E foi assim, de um instante para o outro. Né? Ninguém esperava aquilo. Então, ele fala hoje muito grato a Deus por tudo que ele viveu, porque ele viu que ele virou homem só a partir disso, que ele só conseguiu ter uma família a partir dessa perda. Ele não ia conseguir, porque a dependência era muito grande. Então tem vários, a percepção dos detalhes do carinho de Deus, né? O pai dele se confessou um mês antes de morrer, teve uma missa com o padre da Canção Nova na casa dele só para o pai dele. Então eles viram vários sinais de Deus, do carinho, da preparação, né? Mas essa vida é assim, a desgraça, ela é um estado fora da graça, fora de Deus. Se você vive percebendo a presença de Deus e sabendo que está sendo cuidado por Ele, então não existe desgraça. Existe uma graça santificante. Deus me tira algo, Deus me faz doar algo. Como o filho, né? Muitas vezes o filho vem, às vezes num susto. Nossa, e quantos pacientes já atendi assim? Que eu era, doutora, eu estou pensando em abortar. Nossa, doutora, foi de uma noite, eu não tenho como ter esse filho, eu não tenho dinheiro para ter esse filho, nossa, eu tô... E eu vou mostrando para essa pessoa que não é fácil engravidar. Né? As estatísticas são ruins para conseguir engravidar. Hoje eu trabalho bastante com infertilidade clínica e eu vejo a luta, muitas vezes, de um casal tentando ter um filho. Né? Então, a estatística... Então, você ter engravidado foi um chamado de Deus, é uma alma. E, às vezes, é a resposta do mundo... Tá esperando essa criança. Você vê, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Uma família de Santa Zélia e São Luís, tiveram 9 filhos, 4 mortes de crianças já grandinhas. Crianças de 3, 4, 5 anos morreram. E mesmo assim, eles não desistiram. Na 5ª gravidez, ela descobriu um câncer de mama, na época não tinha tratamento. Tanto que ela não amamentou os últimos filhos, porque não podia amamentar. E ela não desistiu, tendo câncer, tendo tido 4 mortes de filhos... Ela continuou, e a última foi de Santa Teresinha. Ela sabia que ela não ia criar Santa Teresinha. Ela já tinha dores muito intensas pós-parto. Ela sabia que ela não ia criar aquela filha. Mas mesmo assim ela não desistiu de ter. E foi Santa Teresinha. Puxa vida, imagina o mundo sem ela. Então, cada vez que Deus permite uma vida, Deus está dando um remédio, uma resposta ao mundo que muitas vezes a gente não ouve, né? Essa que é a questão do aborto também, né? Muitas vezes as pessoas não entendem isso. É uma graça que a humanidade está destruindo, é uma resposta que Deus está destruindo. E então, que tristeza, né? Quando as pessoas falam, né? Assim, não só com tantas semanas, né? Não percebe. Olha, eu costumo dizer que só apoia o aborto quem nunca viu um. Porque quem vê um aborto não consegue apoiar. Não consegue apoiar. É um ato extremamente violento, é extremamente agressivo, né? É muito... E a experiência que eu tenho no público, em tudo, né, de você ver pessoas que começaram o aborto, colocaram um remédio tal e vão para o hospital, quando vê o bichinho ali na palma da mão, desse tamanhozinho, perfeitamente formado, a pessoa se arrepende profundamente. Nossa, o que eu fiz? Não tinha consciência. Então, por isso que é feito escuro, é feito obscuramente. Né? A pessoa entra, toma um remédio, dorme e acorda, já acabou. Porque se a pessoa vê o que está acontecendo, ela não faz, não. Né? Então, enfim.
Esse assunto é tenso, porque quem vê do outro lado eu imagino. E tem uma outra história também, que é a questão da vida, mas a todo custo. O que a igreja fala sobre a fertilização in vitro? Quer dizer, existe uma situação ali que muitos católicos, muitas pessoas, muitas mulheres hoje que vão engravidar mais tarde e vão recorrer a essa fertilização. O que a igreja fala sobre isso? Olha, a igreja ela é muito sábia, tá? Eu vou deixar bem claro aqui que, como ginecologista e como terapeuta, eu assino embaixo com a igreja. Não tenho um conflito intelectual com o que a igreja diz, porque depois de tantos anos estudando e caminhando, no final sempre eu vejo que ela está certa. Então, o que a igreja diz? Que a maternidade e paternidade é um dom, é uma missão, não é um direito. Quando você se casa, você vai fazer, eu tenho o direito de ter filhos. Não, você nunca prometeu isso. Você se casou para se ofertar para a santificação de alguém, para a frutificação do mundo, para doar a sua vida. A gente tem 7 sacramentos, 5 deles Deus se doa a nós. Confissão, Eucaristia, batismo, unção dos enfermos. E 2 que são o nosso caminho vocacional, nós nos ofertamos a Deus. O matrimônio e o celibato. É a forma como você vai se dar. Então, quando você casa para se oferecer. Então, você promete amor ao seu esposo, fidelidade ao seu esposo, doação da sua vida ao seu esposo. Se isso vai frutificar em filhos, é um chamado de Deus. Deus tem um chamado para aquela criança, para aquela vida muito maior do que seus pais. Então, hoje a gente cria nossos filhos, a gente não tem ideia de onde eles vão. Assim como nossos pais não tinham ideia de quem nós seríamos, muitas vezes nós nem somos aquilo que nossos pais queríamos, ou desejávamos, ou esperavam. A vida é maior do que a maternidade e paternidade. Nós somos só o pontapé inicial desses filhos. Eles vão seguir um caminho, uma missão, um chamado. Então, é uma decisão entre Deus e aquela alma. Não passa por nós. Nós somos receptáculos, nós somos doação momentânea de uma educação, de uma formação que vai passar e que depois vai embora e vai seguir a vida sem nós. Então, não é um direito, é uma missão. E Deus dá a quem Ele quer, porque Deus sabe os caminhos. Deus sabe todo o futuro. Se eu vou ter saúde, se meu marido vai estar comigo, se essa criança vai entrar para as drogas, vai fazer algum mal grave. Deus sabe exatamente o que Ele faz. Né? E quando você começa a conversar um pouco mais com os casais, você fala, se viesse um filho deficiente? Ah, não, aí eu peço a Deus que venha com saúde. E se esse filho depois te dá trabalho? Ah, não, aí também... Então é cheio de não. Muitas vezes hoje o desejo da maternidade é para uma tentativa de autossaciedade. Uma tentativa de realização pessoal. E está muito errado. Filho não é realização. Pelo contrário, é trabalho grave, trabalho grande, é sacrifício, é doação. Não é realização. A realização está na vocação. E a vocação é o matrimônio. Não é a maternidade. A maternidade não é vocação para ninguém. A maternidade é missão. Quando você entende que ela é missão, que é doação de vida, então essa doação ela pode acontecer em vários âmbitos. Na maternidade biológica, na adoção, na maternidade espiritual. Todo ser humano maduro precisa exercer maternidade e paternidade. Seja um sacerdote, uma freira, uma missionária, seja um marido e mulher. Mas essa maternidade não está fechada à biologia. Então, o que a igreja diz sobre a fertilização in vitro? Ela é uma intervenção humana além daquilo que deveria ser. É uma agressão. Você brincar de Deus. Né? O casal, por algum motivo, não está conseguindo ter filhos, seja por questões de saúde, seja por questões dos relacionamentos. Thaís, eu trabalho com isso, é uma coisa absurda. Então, tem casais que estão em total crise, casais que têm relação sexual uma vez por ano, olhe lá, e que vão para a fertilização. Que querem um filho? Então, eles querem enfiar um filho ali. Eles não querem um filho. Eles querem ter um filho. É uma posse. É um desejo de autossaciedade. Não é assim, nossa, olha como nossa vida está equilibrada, olha como nós nos amamos, olha como nós estamos dando conta bem, como estamos estruturados. E se transborda isso numa infertilidade. Não, eles não querem. Eles não querem equilibrar, parar com o estresse, parar com a sobrecarga, melhorar a vida sexual, melhorar a alimentação, melhorar o peso. Eles não querem. Eles querem um filho. Nossa. Então, o que a gente trabalha na infertilidade clínica à luz da fé também? O reestabelecimento do equilíbrio familiar. O reestabelecimento desse casamento. Reestabelecimento dessa saúde. Para que isso transborde em fertilidade. E os resultados são excepcionais. Só que a maioria dos casais não querem mudar. Eles querem seguir com a vida e alguém dá um filho para eles. Então, faz a fertilização.
né? Então, por isso a igreja diz que não. A igreja diz que todo ser humano, que a fecundação, todo ser humano tem o direito de nascer de um ato de amor de seu pai e de sua mãe, né? E várias terapias psicológicas veem que esse momento da fecundação é um momento muito especial para o ser humano. É um momento onde há uma marca muito grande da pertença, da acolhida, do ser plenamente acolhido por ter sido plenamente escolhido por Deus naquele processo. Então, quando você faz isso no laboratório, e aí vem os problemas de moral depois, né? Porque você faz todo o processo que é muito agressivo, com muitos hormônios, com muitos exames, é muito agressivo para o casal. Tem que ter aquele dia que a relação sexual acaba, vira uma total artificial naquele processo. E aí você vai e consegue 8 embriões fecundados. Aí daqueles 8, você fala assim, olha, esses 3 aqui são os melhores, tá? Esses 5 aqui não estão tão bons. Aí você fala, então tá bom, vou implantar 2. Aí vamos dizer que milagre, porque o primeiro nunca consegue, né? 3, 4, 5, cada vez desce 30 mil, 50 mil. É uma fábrica de dinheiro, tá? Hoje, os diagnósticos de só fertilização são gigantescos. E 99% das vezes não é nada daquilo, a gente conseguia reverter clinicamente, mas não, só fertilização. Aí você consegue. Vamos dizer que você conseguiu um filho, que você tanto queria. E o que faz com os 8 embriões que ficaram para trás? Ah, eu não posso doar, porque imagina, vai ter um filho meu andando pela rua, igualzinho o DNA do meu filho. Aí eu falo, mas também eu não quero descartar. Aí faz o quê? Ninguém tem resposta para isso, tá? Eu acompanho vários casais cristãos que vivem esse dilema. O que eu faço agora? Não quero mais ter filhos, também não quero doar, porque, imagina, igualzinho meu marido vai estar na barriga de outro. Né? Então, olha como é que se complica quando a gente quer brincar de Deus, né? Complicado. E quando você fala sobre esse processo de fertilização na fé, né, pela vida, como é que é esse processo? A gente tenta ao máximo fazer a pessoa perceber o que é a maternidade. Quando a pessoa entende que maternidade é se doar, ela começa a abrir a cabeça dela para entender que não é o único caminho não é a biologia. Ela pode se doar espiritualmente, dando catequese, crisma, sendo missionária e tal. Ela pode se doar através da adoção. Né? Então, ela tem que sentir qual é o chamado de Deus para que eu doe minha vida. Tem gente que é infértil e que não sentiu de adotar. Sentiu de ser missionário. E hoje faz temos alguns casos, que a Kátia e o Sérgio da Renovação, suas referências no mundo, eles não podem ter filhos. Eles não sentiram de adotar. Você fala, por que não adotar? Não, porque eles sentiram que a maternidade deles era espiritual. E eles são mãe e pai de uma geração inteira. É verdade. Entende? E são fecundos. E isso tem muito a ver com uma coisa que você está falando. Tem casos de pessoas que fazem a fertilização ou adotam e logo depois engravidam. Naturalmente. Quando a pessoa desbloqueia... É trabalhar isso internamente. É isso? Exatamente. Então, quando a gente trabalha na infertilidade clínica, trabalha tanto lá da terapia, para esse entendimento dessa pressão, a restauração do casamento, da vida sexual, da entrega dos parâmetros e tal, porque às vezes o medo que a pessoa tem da sua infância, os pais se separaram logo depois que nasceu. Pode causar um bloqueio nessa pessoa? Bloqueio psicológico, com certeza. Pessoas que cometeram abortos prévios, muitas vezes não conseguem mais engravidar. Está tudo certo biologicamente. E não, isso acontece muito, né? Pessoas que falam, os exames estão todos ótimos, mas eu não consigo engravidar. Muitas vezes uma autocondenação do passado, do que viveu. Né? Ou a pessoa passou por algum abuso sexual e inconscientemente tem muito medo que aquela criança passe também. Então, são várias coisas. Então, a gente trabalha tanto o lado psicológico, né, na terapia, quanto o relacionamento, quanto a saúde. Os problemas da saúde. Por que eu não estou fértil? Por que meu corpo não está? E na imensa maioria das vezes é fruto do ambiente que estamos vivendo, fruto das escolhas sociais que fazemos. Alimentação, falta de exercício, estresse, contaminantes. Então, hoje isso é muito, assim, está muito claro, estudado, né, que isso influencia. Por isso, essa epidemia de infertilidade hoje em dia está cada vez crescendo por causa dos plásticos, dos agrotóxicos, da poluição. Tudo isso influencia diretamente. E você deve ter muitos casos para contar de que conseguiu reverter isso. Muitos. Ou pessoas que até descobriram que não queriam mesmo, não conseguiram mesmo e foram partir para outras missões. Exato. Deve ter muita gente. Tem algum caso para me contar? Olha, tem vários, por exemplo, em relação à adoção. Às vezes muito legal, porque a maioria chega, não, de jeito nenhum. Então, teve casos que eu converso comigo e falo, será que seu filho já não está vivo te esperando em algum lugar? Será que seu filho não está dormindo sozinho numa cama chorando porque você não está lá com ele?
Aí a pessoa começa, pô, peraí, será? Será que tem um filho meu no abrigo, passando aperto? Que esse Natal... Então as pessoas começam... Aí eu sempre falo assim, olha, vai no abrigo. Vê como é que seu coração reage, vê como é que você lida com isso. Porque a gente, às vezes, se acha muito incapaz de amar. Fala, gente, eu não vou conseguir amar uma pessoa toda... Nossa, eu não tenho o biológico. Quando você vai e você vê uma criança, e você vê a necessidade dela, você fala, cara, eu tenho pouco para dar, mas o meu pouco é muito mais do que essa criança tem. Eu posso fazer isso. Então, muitas vezes... eu tenho muitos casos de pessoas que acabaram indo adotar, que se descobriram na adoção de uma forma assim... Nossa. Cara, é minha filha e eu não sabia que era minha filha. Ainda deixei 2, 3 anos lá, pelo amor de Deus, devia ter pego antes. E tem alguns casos que as crianças até passam a se parecer com a família. Normalmente passam a se parecer fisicamente com a família. Você fala normalmente. Assim, você jura que aquela criança não foi adotada. É muito legal Não isso. é legal isso? É muito legal. A convivência, né? É mesmo. É muito legal. Eu imagino que você deva se realizar com isso, não? Muito. Eu sou suspeita. Eu sou muito feliz porque, graças a Deus, como eu comecei com Deus antes e pude fazendo as minhas escolhas profissionais também com Ele, hoje eu olho para mim e falo, cara, eu amo o que eu faço e eu sou muito em paz porque o que eu faço e o que eu vivo na minha fé são compatíveis, né? Eu não tenho... Então, isso é um presente muito grande. Isso é um fruto, né? Você constrói a vida fazendo escolhas, muitas vezes sofridas, muitas vezes difíceis. E esses frutos já começam a aparecer aqui nessa terra. E frutos não é dinheiro, não é... Não, fruto é isso, é você olhar para o que você está construindo e falar assim, sou eu, essa é a minha vida, isso é realização. Né? Poder olhar e falar, o que eu estou exercendo é compatível com o que eu sou. Então isso é raridade hoje em dia, infelizmente. Isso que eu tento fazer e colocar na cabeça das pessoas. Então não vale a pena construir uma vida que não é sua. E você leva isso nas suas lives, né? Total. Porque hoje você mantém lives às terças. Terças-feiras, 21h40. Pois é. Era hora de você estar dormindo. Era hora de eu estar dormindo, descansando, com certeza. Com 3 filhos, com a sua rotina. Com certeza. Mas você fica ali. E você me disse antes de começar a entrevista que você gosta. Passou a gostar. Olha, eu começo quase dormindo. Na metade eu me divirto tanto que eu paro. Eu adoro. As pessoas participam muito ao vivo. O meu povo vem muito para ao vivo. E eles são muito engraçados. Eu morro de rir. Né? É muito engraçado, é muito legal. E assim, no Instagram é total missão. Isso assim, não tem nada a ver com... Quem fez meu Instagram foi a Eliana. A Eliana pegou e disse, você vai ter Instagram. Fez lá. Passou uns 3 anos sem eu abrir aquilo. Não sabia. Aí veio a pandemia. Aí na pandemia foi o caos. Porque na pandemia a gente viu as famílias se destruírem. E eu viajava muito em missão para vários estados, para várias regiões. Eu não podia viajar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? E aí veio o chamado de Deus. Então comecei na cara da coragem, sem saber fazer nada. Oi, tudo bem? Eu fui aprender a fazer Reels agora, sabe? Assim, tô pegando ainda. Às vezes, mas você vê que é o alcance, né? É impressionante. Você chegar nessas pessoas, no coração delas. O quanto de testemunho que eu recebo do Instagram é impressionante. Por isso que eu não desisto. Por isso que eu não paro. Porque não tem nada a ver comigo. Mas é missão, né? Então, é missão mesmo. Então, eu queria estar dormindo, mas eu não estou. Estou ali. No Instagram, o grande rema é esse. É essa verdade da vida. Né? Quem é você? Sai desse mundo o tempo inteiro no superfície, o tempo inteiro correndo, o tempo inteiro fazendo tudo. Respira. Porque não adianta. Na filosofia, a gente estuda que corres bem, mas corres fora do caminho. Não adianta você correr e fazer muito uma coisa se não é tua. Ela não vai ter fruto. Não vai ter fruto externo, não vai ter fruto interno. Então, as pessoas hoje, existe uma loucura, um frenesi de correria tão grande que as pessoas passam anos sem parar para reavaliar quem eu sou. Isso que eu estou exercendo faz parte de mim, é isso que eu quero construir na minha vida. As pessoas... É uma loucura isso, gente. É uma coisa... sabe? E é o tempo inteiro o celular, o vício e tal. Então, as pessoas precisam... E o que acontece? Deus só está aí. Deus só dialoga com a nossa verdade. Deus só age na nossa verdade. É por isso que hoje está tão escassa a ação de Deus. As pessoas querem Deus, querem a religião como um bote salva-vidas. Alguém reza para mim. Ai, me dá uma palavra. Ai, manda uma cura para mim. Gente, Deus é o mesmo para todas as pessoas. Ele está totalmente disponível a qualquer um. Então,
entra no teu quarto mais escuro e fala ao teu pai, ele vai te ouvir. Mas as pessoas não querem entrar no quarto mais escuro. Elas querem que alguém traga o self-service, McDonald's, Deus McDonald's. Então, as pessoas não param mais para entrar. E ali está Deus, está a revelação de Deus. Ali ele se encontra conosco. Então, se você não para... E esse encontro com Deus você fez desde o início, como você contou, você rezou para Deus o que ele queria, né? Que você queria algo e o que ele queria. E você, no nome dos seus filhos, você também colocou em oração. E Deus revelou para você, foi isso? Olha, o nome dos filhos é uma coisa muito importante. As pessoas fazem meio, né, de qualquer jeito, sonoramente. Né? Gente, o nome é uma coisa muito, muito importante. Por quê? Na missão familiar, na terapia de missão familiar, a gente entende que o nome traz aquilo que vai ser a marca familiar naquela criança. Aquela criança, por exemplo, eu coloquei o nome em homenagem à minha avó. Você quer reatualizar essa pessoa, você quer trazer essa pessoa à tona e joga para essa criança o peso dessa história, o peso das suas expectativas em relação a essa pessoa. Então, essa criança já nasce tendo, na mochila dela familiar, um peso gigantesco. Quando ela é para ser livre. Qual é o desejo de Deus para mim, o chamado de Deus para mim? Então, no nome da pessoa, todos nós, tá? Se foi consciente ou inconscientemente escolhido, o nome traz a missão familiar para aquela pessoa. A mania de, geralmente, botar o nome do pai no filho. Olha, não sei para quê, né? Perpetuação de quê, né? Às vezes é uma homenagem, às vezes, mas entenda que você está colocando na mochila dessa criança um peso muito grande. Então, como a gente deveria escolher o nome do filho? Ofertando para Deus esse filho, fala assim, o que você tem para essa criança? Qual a sua missão para essa criança? O que ele tem de chamado? Então, parar para entregar essa criança e pedir a Deus. Né? Então, por exemplo, Mateus foi o nosso primeiro filho. A gente passou um ano rezando para ter filho. Um ano querendo, não vinha. Aí começamos a entregar Nossa Senhora de Fátima, porque a gente noivou em Nossa Senhora de Fátima, casamos em Nossa Senhora de Fátima, toda uma história de Nossa Senhora de Fátima. Precisamos entregar. E a gente sentia que Nossa Senhora de Fátima ia trazer uma criança para a gente, mas nunca tínhamos falado para ninguém. Meus pais foram em Fátima fazer uma viagem. Meu pai, em vez de fazer para Nossa Senhora da Penha, para Nossa Senhora Aparecida, não. Ele fez uma promessa para Nossa Senhora de Fátima, tá, lá em Portugal, que se a gente engravidasse, que a gente ia levar essa criança para consagrar ela até os 5 anos. Olha. E naquele mês nós engravidamos. E nós não tínhamos falado para ele que a gente tinha imagem de que Nossa Senhora de Fátima ia trazer essa criança para nós. E engravidamos naquele mês, levamos Mateus lá, tá? E fomos rezar pelo nome. E aí, rezando pelo nome, Deus falava que ele era um presente para nós, um presente de Deus. Mas essa oração pelo nome, ela começa na gestação ou você... Na gestação, gente. Começa a rezar antes das coisas, não se Deus nem der filho. Na gestação. Na verdade, a gente foi rezar mesmo no pós-ultrassom. A gente ia fazer ultrassom para saber o sexo. Naquele dia nós rezamos. E aí a gente dizia, presente de Deus. E quando a gente foi pesquisar, Mateus significa presente de Deus. E aí ficou Mateus. Mateus Castro Moraes. O segundo também. O segundo eu senti que devia ser um dos grandes amigos de Jesus. Porque Jesus teve intimidade com todo mundo, verdade com todo mundo. Mas ele teve os apóstolos mais pertinho. Mas dentre os apóstolos, ele teve os 3 grandes íntimos dele. Pedro, Tiago e João. E aí... fomos rezar também, senti que tinha, mas João só não sentia. Aí eu comecei a sentir João Felipe. E aí eu falei, nossa, mas eu nunca ouvi falar de João Felipe, nunca ouvi falar. Aí no dia eu fui pregar nos seminaristas, para os padres seminaristas, e uma das pessoas que estava lá, eu falei, e o nome? Então eu falei, olha, a gente está rezando, mas estou sentindo João Felipe, mas não conheço ninguém. Ela falou, eu tenho João Felipe. Eu falei, é bom filho, é maravilhoso. Eu falei, é esse mesmo. Então cada filho teve o seu processo, entendeu? E a gente tem que oferecer para Deus assim, não é meu, é o nome que eu quero, que eu acho bonito. Senhor, o que você tem para esse filho? Porque primeiro que a gente acha que a gente tem filho para gente. Não vão ficar. Eles precisam ir, né? Eles têm que ir. Eles têm que... É duro, eu tenho 3, gente, pequena ainda. Eles têm que nos decepcionar. Eles têm que romper conosco. Porque senão eles vão ficar limitados no que a gente tem. E eles têm que ser mais. Então, em um determinado momento, eles têm que romper. Tem que existir um luto do meu menininho agora não é mais meu, ele vai para o mundo. Existe um ninho vazio já gradativo ao longo das etapas da vida e tem que existir. Porque não é nosso. A gente não pode reter. Tem que deixar ele. Difícil, né, mãe de homem, né?
Olha, você falando dá uma dor no coração. Mãe de homem é uma tristeza, porque a gente passa a vida e adolescência sendo agarrada todos os dias, disputada em todos os momentos por todos os homens da casa. E quando eles saírem, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Ele tem que nos deixar. Então, automaticamente, depois existe uma solidão gigantesca, porque eles têm que ir. Vai ficar vazio. E quando ficar vazio, Deus vai ter uma nova missão, um novo chamado. A solidão ela é fecunda quando ela é feita com alguém que está atento ao que Deus tem para nós. Não é nem um dia à toa. Então, ele não vai deixar um instante sequer à toa, sem algo para ser feito. Então, depois que eles forem embora, e a missão não vai ser os netos. Não vai ser os netos. Tá, minha gente? Que o que tem de mulher que chega na hora de fazer algo por si, vira babá de neto, totalmente errado. Pois é, vi uma pregação sobre isso. Totalmente errado. Que fala assim, que não é para ficar atrás dos netos, não. Cada um tem que ter. Casou, vai cuidar do filho, vai cuidar da esposa. E não é para ficar deixando com a mãe, não. É essa linha que você segue também? A avó e avô é para curtir, é para ser SOS, mas nunca o educador. A não ser que faltem os pais. Nunca. Você está deixando os filhos mancos. Vai criar erradamente esses netos. Eles não são seus, eles são dessa nova família, que já não é sua. Existe uma outra família que entrou, a sua família, pai e mãe, não é mais. Tem outra família que foi agregada, que é 50% dessas crianças. Então não pode, vai afetar, vai criar mal, vai criar errado. E fora que esses avós não querem passar para a próxima etapa de vida, que é se encaminhar para a velhice. Eles não querem. Por medo de chegarem perto da velhice, eles se agarram aos netos e, tadinhos, escravizam os netos. Né? E os pais montam em cima ali para descansar. Quem cria e largam, filho, né? E larga. Um absurdo. Isso é totalmente errado. Né? É para ser SOS. É para ser avô e avó. Não é para ser criador. Quem cria é pai e mãe. Agora eu vou falar sobre outro assunto que também é muito legal, que eu tenho um certo preconceito, mas vamos ver se você vai quebrar esse preconceito em mim. Que é com relação aos temperamentos. Né? Nós falamos aqui, nós temos 3 filhos, cada uma é de um jeito. Totalmente né? diferente. E existem 4 temperamentos. E a primeira aproximação que eu tive sobre temperamentos, eu fiquei um pouco assim receosa de quem veio falar, que você é isso, meio que taxativo, me taxando de algo. Uma categoria, né? Separou em categoria. Não, você é isso, Thaís, você é aquilo. E aquilo me criou um ranço, sabe, na maneira de falar. Mas eu venho, aos poucos, me abrindo para ouvir isso. O que diz a igreja? Excelente. Ela aceita esses temperamentos, que são 4, né? Isso. Que é sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Isso. Bom, a igreja não se pronuncia nisso com o documento e tal, mas isso é algo da psicologia, né? Então, a ciência, a igreja aceita o que a psicologia fala, e a filosofia também fala disso, tá? Então, assim, já é muito antigo esse conceito de temperamentos, né? Foi criado séculos atrás, e foi se estabelecendo, foi se estudando, mas eu acho que hoje eu tô contigo, tá? Existe como tudo no mundo atual, essa superfície tão grande, pega na moda, o desejo de polemizar, o desejo de radicalizar, né? É tudo fogo de palha. Fizeram isso com os temperamentos, entendeu? Nossa, então você é sanguíneo. Nossa, não aguento mais que você é sanguíneo. Parece que vai morrer sanguíneo. Isso. Pô, pelo amor de Deus, isso é uma infantilidade, tá? Falaram isso pra mim, que eu era sanguínea e que eu não sabia isso e que eu falava assim, assado. Aí eu fiquei olhando assim. Então vamos deixar claro. Hoje eu falo bastante sobre isso, tem várias lives sobre isso, mas a gente tem que entender o seguinte, essa divisão tão radical de temperamento, essa caracterização tão forte de temperamento, é um ponto inicial de imaturidade da nossa personalidade. É o ponto inicial. Quais são as inclinações que você tem? Qual é o tipo inicial do seu temperamento e o que você precisa trabalhar? Então, o que acontece? Se a pessoa for se amadurecendo, se a pessoa for realmente evoluindo na vida, o certo é chegar a uma determinada etapa que ninguém consegue dizer o que você é. Nós teremos que ter os 4 temperamentos? Na verdade, assim, cada um nasce com o seu temperamento, que é um traço de personalidade, que é uma tendência da personalidade, e você vai trabalhando essa personalidade para que ela perca os pontos agudos. Então, por exemplo, sanguíneo, explosivo, inconsequente, rápido demais, é nuvem, é ar. Então, num instante, está super, mega feliz, tal. Se acontecer alguma coisa, a pessoa vai no chão. Nossa, destrói. Então,
nuvem, é rápido. Mas também você pediu perdão, deu um beijinho e tal, já tá feliz de novo, sabe? Já tá assim, um instante. Então, é muito caracterizado como alguém que é volátil, que é fútil. Mentira. O sanguíneo traz o sabor do mundo. O sanguíneo deixa o mundo muito mais legal. É a pessoa da criatividade, é a pessoa do espontâneo, é a pessoa que lida bem com as mudanças, é a pessoa que vive muito a vida. Então, é uma pessoa intensa, né? Você nunca vê um sanguíneo rindo. Não, ou ele ri ou ele chora, você entendeu? Isso é maravilhoso. Mas quais são os traços que eu tenho que trabalhar? Essa dificuldade de perseverança. Né? Muitas vezes o sanguíneo se empolga muito rápido com algo e rapidamente ele muda para outro. Então, o sanguíneo precisa exercer? Não. Esse é o objetivo a médio prazo, a longo prazo. Eu vou perseverar, mesmo que eu não tenha mais vontade. Então, a educação da vontade do sanguíneo para ser perseverante, para construir algo a longo prazo, para julgar com menos rapidez. O sanguíneo julga muito rápido. Então, para ter mais prudência no julgamento, para saber também perceber as pessoas más ou ruins, porque o sanguíneo, ao mesmo tempo que ele fica magoado, ele perdoa no instante, então ele não guarda nada. A pessoa machucou ele não aceita de volta, deixa a pessoa voltar. Então, às vezes, não tem essa percepção da malícia do mundo, da percepção. Então, você tem que trabalhar. Né? Então, são esses traços. Mas ele tem as características que pode desenvolver a criatividade, a espontaneidade, a capacidade de socialização. Se dá bem com todo mundo, se vira com todo mundo, sempre aparece no meio, ele nunca passa percebido, entendeu? Isso é maravilhoso. E ele pode usar isso para a sua profissão, pode achar o seu caminho. Entende? Então, o traço o temperamento, ele existe, ele é real e somos assim, esses 4. Mas é só o pontapé. A partir dali você precisa saber, por exemplo, eu sou colérica. Então, na minha adolescência, eu era muito colérica. Nossa Senhora, muito. E quais são as características do colérico? O colérico é o líder nato, ele não consegue passar sem dar opinião. Então, eu posso ir, assim, num congresso de, sei lá, de reumatologia, sentar numa mesa redonda, eu tenho que me controlar para não falar. Não vou falar, controla, Roberto, não pergunta, para não dar ideia, para não intervir, para não mudar. Então, o colérico, ele é muito bom no raciocínio, na ordem, na coordenação, na direção de metas, ele é muito perseverante, ele vai até o fim, tal. Ele é sociável nesse sentido. Mas ele é orgulhoso. Para você convencer um colérico de que ele está errado. Olha, chora, né? Eu tenho um filho colérico. Eu falo assim, meu filho, olha, eu sou médica. Meu filho, usa esse remédio aqui dessa forma, vai ser melhor. E não, eu acho que não, porque, olha, eu acho que isso aqui, se eu usar assim, vai ser melhor. Eu falei, olha só, eu sou médica. Mas assim, não vai. Se o colérico, você tem que mostrar para ele assim, para ele aceitar que ele está errado, ele não está errado. Entendeu? O imaturo. Então, ele tem que trabalhar o quê? O orgulho. Ele é muito orgulhoso. Ele é egocêntrico. Ele acha que só ele está certo. Então, o colérico imaturo, ele tem que trabalhar a humildade, o aceitar a opinião do outro, o estar em grupo, deixar que outros coordenem. Ser coordenado é muito difícil. Mas hoje... Tem mais dificuldade de ser liderado? Total. Ele não deixa ninguém liderar, entendeu? Total. Então, hoje, para meu trabalho, se perguntar o que a Roberta é, ninguém vai saber falar que eu sou colérica. Porque hoje eu já sei conversar, eu já sei me abrir, eu às vezes eu não assumo a coordenação, entendeu? Então você tem que ir trabalhando. Quem me conhece... Não é uma coisa que você põe na sua mochila, já que você falou, e aqui eu sou isso e você isso, e tem que me entender porque eu sou colérica. Isso aí é uma imaturidade total. É algo que vai te direcionar para o que você precisa trabalhar. Qual é a minha tendência e como eu preciso trabalhar isso para não ser cedida para essa tendência. É só isso. Entendeu? Bom, já que a gente já falou de 2 temperamentos, vamos falar dos outros 2? Maravilha. Melancólico. Melancólico é a terra. Melancólico, ele é um ser humano que ele é muito sensível, mas que ele enterra tudo, ele guarda tudo. Então, se você ferir um melancólico, aquela ferida, ele vai remoer aquela ferida infinitas vezes. É muito difícil ele perdoar. Né? Ele guarda muito. E ele é absurdamente autocrítico. Se ele comete um erro, ele fica repetindo aquilo, repetindo. Ele se martiriza por aquele erro de uma forma, ele é muito, muito exigente. Muito. Então, são pessoas que... Sabe que as pessoas que você está conversando, ele solta aquela criticazinha? Ele fala, sabe, meu marido é melancólico. É uma comédia, é muito doido isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para você entender, tá? Eu fiz uma pregação, uma canção nova. Pô, todo mundo vendo, o povo amou, adorou, nossa pregação foi tudo que tinha que ser, tal. Eu desci do palco, encontrei com ele e falei assim, você falou Davi e era Elias. Ele só falou isso. Não, só isso. Vem com a crítica. Não, oi, amor, tudo bem? Olha, você falou que era Davi, falou que era Elias.
Fala, caraca, meu, tem que ter muita autoestima para estar do lado, entendeu? Você tem que dar, sabe assim? Então, eles são muito assim, eles são cirúrgicos, eles observam Meu tal Deus. e pá, critica e exige. Mas assim, na paz. Não é no sanguíneo, nossa, você errou! Não, aquela coisa assim, ó. Nossa, você falou isso aqui errado. Ó, português, aquela hora você não fez a concordância. Desse jeitinho. Então, eles são assim, mas na delicadeza, ninguém vê. E aí, como que você administra hoje, né? Aí você administra. Então, pra não responder. Foi o remédio de Deus pra mim. Eu sou colérica, tendência ao orgulho. Meu marido me põe no chinelo no instante. Eu desço do palco, eu já desço do palco. Então, me ajudou muito. Me ajudou muito a me equilibrar, a me criticar. E ele é o homem da casa. Então, ele guia a casa. Então, permitir que ele guie é muito difícil. Porque o melancólico, ele é tão crítico que, às vezes, ele fica indeciso. Ele é tão... Sabe, ele demora para decidir. Porque ele tem tantas possibilidades de dar errado. Ele vê sempre o errado. E se deixar, você decidiria? Nossa Senhora, mas ia passar correndo, ele segue se quiser. Entendeu? Mas não, ele é homem da casa. Mas você assume que ele é, né? Nós temos, né, que ter essa... Total. Ele é homem da casa. Ele tem que deixar ele ser, porque ele vê melhor que eu. Ele é mais capaz para ser homem da casa do que eu. Ele vê sem tanta sensibilidade. Ele vê sem tantas nuances do dia a dia. Então, ele enxerga o caminho mais retamente. Eu vejo a administração, eu vejo... Ele é melhor que eu para isso. Então, ele tem que administrar. Entende? Então, assim, mas tem um lado bom. Então, o melancólico, por exemplo, ele é muito... Ele tem... Os valores dele são muito rígidos. Ele é muito honesto, ele é muito correto. A moral dele é muito bem estabelecida. Então, são pessoas com muita dignidade, são pessoas muito confiáveis, pessoas que você pode realmente, assim, se comprometer com você, vai se comprometer, vai até o fim. Então, eles são muito... Tá vendo? Cada um tem um lado bom e ruim. E o fleumático? O fleumático é uma pessoa... Ele é o mais boa praça do mundo. Ele não briga com ninguém. Ele não briga com ninguém. Ele não cria confusão com ninguém. O fleumático, ele é o de boa. Só que o que acontece? Ele é meio frio. Ele não se emociona com as coisas? Não, se você abalar um fleumático, minha filha, você tem que quase arrebentar com ele. Ele não se abala. Ele não tem o sabor da vida do sanguíneo. Ele não está nem tão feliz, mas também não fica tão triste. Ele vai levando, ele é meio no café com leite, você está entendendo? Ele não briga com ninguém, ninguém acha ele ruim, ninguém acha ele bom. Então, muitas vezes, ele é pacífico. Ele ajuda a pacificar, porque, gente, na boa, vamos relevar, vamos... Ele é muito assim, mas muitas vezes isso traz uma frieza muito grande. Então, uma mulher que está do lado do fleumático, fala, moça, você acha que eu estou gorda? Você está gorda. Você não tem papo, né? Não tem muito carinho, não tem muito... É preto no branco, É preto no branco. Ele tá ali, não tem muito afeto. É difícil eles terem esse envolvimento afetivo. Aí teria que trabalhar esse lado, porque senão não daria para ter um relacionamento. Muito. Seria mais difícil, né? Eles têm que aprender a fazer carinho, eles têm que aprender... Por exemplo, você vai contar um problema para ele, você tá ali, nossa, chorando, tá ali assim. Nossa, que difícil, né? Difícil esse problema, realmente. Mas a solução é assim também, ó, sabe? Então, eles são mais assim. Então, tem que aprender a ser mais humano, tem que aprender a perceber mais. E o que acontece com o fleumático? Como ele é assim, ninguém vê o sofrimento dele. Então, muitas vezes, ele vai... Um filho assim, um filho fleumático, minha filha, é maravilhoso para a mãe, para o pai. Ele obedece, ele é tranquilo, ele não cria confusão, ele é um filho tranquilo. Mas, por outro lado, ele sofre e você não vê. Né? Quando você vai ver, está muito mal já. Porque ele vai absorvendo aquele sofrimento... E ele não vai exteriorizando isso. Então, muitas vezes, ele passa do limite dele, porque ele não sabe exteriorizar. Então, é importante desenvolver artes, muitas vezes, para poder jogar para fora esses sentimentos, né? Para se sensibilizar mais. Ele não tem muita criatividade, porque ele é muito... Então, tem que desenvolver a criatividade. Então, cada um, você está vendo? Cada um tem lado bom e lado ruim. Não existe um temperamento bom e um temperamento ruim. Não existe. Todos eles têm qualidades. E nem que vamos ser naquele temperamento para o resto da vida sem modificar algo. Você vai trabalhar aquilo. Então, muitas vezes, você pode ser uma pessoa, um colérico super humilde. Você pode ser. Você pode ser um sanguíneo bem determinado e focado no que você quer. Você vai trabalhar. Você pode ser um melancólico. Eu imagino você falando sobre a questão de ser colérica e gostar de liderar e tudo mais. Tá junto numa banda, numa comunidade. Total. Que era preciso dividir as tarefas, dividir as decisões. Não, obedecer mesmo sem concordar e sem é muito difícil. Você começou a vencer já lá atrás, né? Nossa Senhora, senão fica impossível conviver.
O colérico, ele precisa engolir o orgulho dele. E agora, tudo isso, você é terapeuta e ginecologista, você faz toda essa terapia durante a consulta de ginecologia? A minha consulta ou você Não, olha, separa? A minha consulta, por isso que eu atendo 1 hora. Minha consulta é de 1 hora. A consulta já envolve tudo, envolve relacionamento, sexualidade, os traumas, o que está vivendo. Porque a saúde é equilíbrio, a saúde é o equilíbrio de tudo. Não adianta eu ir tratar a parte da ginecologia, você está com um mioma. Hoje a gente sabe que mioma é fruto de uma síndrome da predominância estrogênica que tem a ver com o seu intestino, que está mal, com a intolerância ao glúten, tem a ver com a inflamação do corpo, com o plástico que você consome, tem a ver com o desequilíbrio do trauma feminino de você se auto-boicotar porque sua mãe te colocou que ser mulher é ruim, que ser homem é melhor, que mulher só sofre nessa vida. Então você causa uma autodestruição do seu útero. Então está tudo envolvido. Está tudo envolvido, entende? Então, na consulta, a gente vai trabalhando com tudo. Claro que quando tem assuntos mais, né? Aí tem que ir para terapia, para fazer um acompanhamento. Mas na consulta eu vejo tudo. Tem que ver, senão não... E aí também essa terapia, esse acompanhamento, eu atendo você também tanto faz? Ginecologia, né? Hoje a obstetrícia eu estou deixando um pouquinho, porque foi muito puxado na pandemia, então estou fazendo menos, mas estou fazendo só das pacientes bem mais próximas, né? Então eu atendo tanto ginecologia, quanto faço terapia individual e terapia de casal. Olha, eu estou chegando à conclusão que eu devia fazer a abertura do meu podcast no final. Pode conhecer mais, né? Sim, porque, claro que você lê, eu já vi suas lives, acompanho você no Instagram, porque hoje em dia a gente quer saber da pessoa, a gente vai nas redes sociais, né? Sim. E aí você olha, aí você tem uma ideia. Mas quando acaba a entrevista, eu fico tão assim, surpresa. E assim, eu tenho me encantado com todas as entrevistas que eu tenho recebido aqui. Vou falar de coração para você. O ser humano é fantástico, né? Pois é, porque eu queria ficar em off, né? Fiquei entrevistando muito tempo e queria ficar em off. Mas a Vanessa não deixou. Falou que eu precisava entrevistar. Tá certa. E as pessoas na rua também falavam, nossa, você não entrevista. Mas eu gosto muito de entrevistar, gosto de conversar. Eu sou daquele tipo que vou na rua, na farmácia e fico 1 hora, porque eu encontro fulano, ciclano, beltrano. Aí a pessoa me conta a vida. E aqui eu faço isso, né? Sanguíneo maravilhoso. Olha que coisa boa do sanguíneo. Isso é espetacular, gente. Tanto que o meu filho do meio, o Lucas, fala assim, mãe, eu falei, vamos lá comigo, você vai conversar com alguém? Eu falei, se alguém parar, eu vou. Então não vou com você, não. Ninguém aguenta. Ninguém me aguenta. Só eu, porque eu converso. Eu saio da missa, converso. Eles têm que sair e falar assim, já estou esperando você no carro. É homem. Porque homem capixaba maravilhoso. Ele pega, o meu marido pega os trens e vão para a porta, porque senão eu demoro para sair. Agora imagina se eles não tivessem você. Eles não iam conversar. Eles iam ficar nesse universo fechado, isolado, frio, metódico. É muito engraçado o capixaba. Eu sou mineira, né? Mas o capixaba é muito engraçado. Você acaba a missa para dar bem, você sai correndo. Aí você fala, gente, você tá correndo para ir para casa. O que você vai fazer em casa? Nada. Mas por que você está correndo para ir para casa, então? Você não vai fazer nada, né? Eu sou nascida no Rio de Janeiro, não sou mais carioca, porque eu já moro aqui há mais tempo, então já sou capixaba, mas sou carioca. E minha avó também falava, ela nordestina, mas morou no Rio e tudo, e era desse jeito. Tanto que as minhas tias falavam que assim, faltou a cebola na comida. Aí minha avó dizia, eu vou lá embaixo comprar. Ela, não vai não, porque você vai voltar. Não tem almoço. Eu sou a mesma. Eu sou igual. E olha que loucura. Maravilhoso. Converso com todo mundo, assim. E quando eu volto, eu conto pro marido. Assim, nossa, você não sabe. Fulano, aconteceu isso. Nossa, que loucura. E eu trago pra minha vida e vou lembrando daquelas coisas. E aquelas histórias eu vou contando também para outras pessoas. E eu acho que com isso a gente cresce. Claro, enriquece. Claro. Eu acho que o próximo podcast eu vou fazer uma janelinha aqui e vou ficar assim, ó. Igual aquelas Maria Conversadeiras de janela. Antigamente, que tem no interior, acho que eu vou fazer assim, né? Acho que combina comigo, né, não, Roberto? Fantástico, fantástico. Eu também faço isso. Eu vou me confessar, nunca faço na hora certa, porque converso a mais. Vou na clínica, na consulta, converso mais do que a consulta médica. Nunca converso o que tem que conversar. E eu vou também com esse jeito. Hoje eu não vou falar. Quando eu vejo, já falei, já dei opinião, já debati. Mas olha, tem coisa que a gente não tem que lutar, não. Tem coisa que é chamada de Deus. Ele podia ter feito diferente. Mas ele fez assim. E tem uma missão para isso. Tem um porquê disso. Né? Quando eu era adolescente, eu ficava assim, gente, eu queria tanto ser... Não tem aquelas meninas
ai, mansinho, que fala baixinho, que letra bonita. Também queria ser assim. Ai, eu olhava e falava, gente, eu sou um trator. Eu olho para elas, eu queria tanto ser delicadinha assim, eu sou um trator. E eu ficava lutando contra aquilo. Só que hoje, eu tô com 43, hoje eu olho para minha vida e falo, gente, eu nunca construiria o que eu construí se não fosse esse trator. Eu não fui um trator, mas eu fui aquela pessoa expansiva. Então, hoje também eu não seria o que eu sou, claro, se não fosse porque eu, na hora de falar na escola, eu levantava a mão. Na hora de ser a narradora da escola, eu era a narradora. Se era alguém para apresentar, eu era. Aqui, para eu conseguir o meu emprego, eu fui lá perguntar por que não estavam me chamando. Porque eu já estava esperando e não tinham me chamado. Se eu tivesse ficado lá, quietinha, talvez colocassem outra pessoa no lugar, né? Então, isso é muito legal. Quando a gente entende que as ferramentas que Deus nos deu são necessárias para eu construir o que eu tenho que construir, então não tem mais eu querer o do outro. Não, é minha vida. O que eu tenho que fazer são as minhas ferramentas. Eu não posso pegar do outro, são as minhas. Então, aí eu passei a aceitar. Hoje eu sou feliz, sou a colérica feliz. Eu também, sou muito feliz. Tá tudo falo bem. Com todo mundo, falo com cachorro, então, falo demais. Por isso que eu disse que eu tinha que começar de trás para frente, né? Quando eu tive o terceiro filho, eu disse, por que eu não comecei pelo terceiro? Tão fácil, né? Tão mais fácil. Mas olha, Roberta, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Foi, assim, uma entrevista de muitos aprendizados. Foram poucos, não. Essa entrevista foram de muitos aprendizados. Não só para mim, mas para quem está assistindo também. Eu tenho certeza que foi, como você disse, não foi uma semente só não. Essa semente já deu a árvore e já está ali para poder levar. Muito obrigada pelo seu carinho ter vindo aqui e compartilhado com a gente. E quem quiser também acompanhar mais, siga nas redes sociais, lives todas as terças, 21h40. É isso aí, as crianças já dormiram, vocês põem as crianças para dormir também, que às vezes a censura é 18 anos, e vambora. E vambora. Olha, eu quero que você saiba o seguinte, que cada entrevista que passa por aqui é um ensinamento que deixa, é um aprendizado que eu levo para minha casa e para minha família, e essa eu tenho certeza que eu vou levar para minha vida, porque aqui nós falamos sobre temperamentos, falamos sobre sexualidade, sobre missão, ministério de fé, sobre vida. Olha, não sei dizer mais o que eu vi, mas eu tenho certeza que você vai amar. Até o próximo episódio.